Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Estudiolas mais uma vez. Vamos aqui fazer mais uma dica para a gente sobre LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também sobre a Constituição Federal. Vamos fazer então agora uma questão de prova do CESP anterior, para entendermos como que o CESP aborda essas duas leis. Aqui na tela comigo então, vejam só. A Constituição Federal e a LDB compõem a base legal da educação no Brasil. Em relação a esses instrumentos legais, seus dispositivos, julgue os itens. A Constituição Federal, em cujo texto estão reunidas as normas superiores do ordenamento jurídico do Estado Nacional, constitui fundamento da LDB e das demais leis do país e suas respectivas normatizações. Claro, com certeza, a Constituição é um fundamento, sem dúvida. Agora, olha a letra B. A LDB disciplina, rege, normatiza as orientações específicas para a educação brasileira, com certeza, facultando os estados, DF e municípios a livre regulação da educação em seus âmbitos de abrangência? Claro que não. Falso. Aqui comigo então. Olha só, a LDB não garante, não faculta livre regulação da educação em municípios, estados e DF. A LDB traz as normas gerais para a educação nacional. Ela deixa que os estados, DF e municípios legislem também nos seus âmbitos, com certeza, mas ela não faculta uma livre regulação. DF, municípios e estados não podem criar novas LDBs que valham para os seus municípios, seus estados DF. Eles devem cumprir a LDB geral, as normas gerais da educação. Porém, no artigo 10 e no artigo 11 da LDB, ela permite que estados e municípios façam normas complementares para o seu sistema de ensino, para complementar a norma geral que é a LDB. Mas não é uma livre regulação. Não pode criar leis próprias, soberanas, para aqueles estados, para o DF ou para os municípios. Devem cumprir, é claro, a LDB, que é a Lei Nacional, a Norma Geral da Educação. Lembrando que estados, municípios e DF, e também a União, atuam sempre em regime de colaboração. Está no artigo 8 da LDB. Por que eu disse isso para vocês? Porque eu já vi 3 questões de provas do CESP dizendo que, por exemplo, uma delas, estava bem assim, compete à União, de forma unilateral, fazer o Plano Nacional de Educação. Claro que não. Unilateral de forma nenhuma. É em colaboração com estados, DF e municípios. Tinha outra questão que dizia assim, cabe aos estados centralizar a definição da política de educação básica. Claro que não. Os estados não centralizam, é em colaboração. Está no artigo 8 isso aí. União, DF, municípios e estados atuam em regime de colaboração, sendo que DF, municípios e estados podem criar normas complementares da educação que valham para o seu sistema de ensino. Artigo 10 e artigo 11 da LDB. E o DF engloba tanto o 10 quanto o 11. Não é município nem é estado. Então as incumbências dos estados, artigo 10 é DF também. Incumbência dos municípios, artigo 11, também é DF. Na tela aqui comigo então, olha só. Para viabilizar o processo de integração, a Constituição limita a possibilidade de as comunidades indígenas utilizarem suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Esse é o primeiro erro. Falso. Tem mais um erro também. Além disso, a Lei Educacional, LDB, desobriga o estudo da história e cultura indígena nas escolas de ensino fundamental e médio. Falso, com certeza. Aqui comigo, olha só. A Constituição Federal e também a LDB assegura aos indígenas o ensino nas suas próprias línguas maternas. Isso está assegurado, está garantido, está à disposição dos indígenas. Não é obrigado, eles não são obrigados a estudarem sob a língua materna deles, mas está assegurada a língua materna. Está à disposição, está garantido. Se eles precisarem estudarem na língua materna, eles vão estudar na língua materna. Está assegurado. Por quê? Teve uma questão de prova uma vez que disse que os indígenas
deviam, eram obrigados, era mais ou menos assim, a aprenderem, a serem ensinados na língua materna. Não, eles não são obrigados, mas está à disposição deles. Essa é a primeira questão, está na Constituição e também na LDB. E a segunda questão é, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório nas escolas públicas e privadas, no ensino fundamental e no ensino médio, tá certo? Sendo que é estudado em literatura, educação artísticas, história brasileira, em especial nessas três, mas no âmbito de todo o currículo escolar eu posso trabalhar história e cultura afro-brasileira e indígena, não é africana, afro-brasileira, e é obrigatório, não em toda a educação básica não, só fundamental e médio. Infantil também, educação básica, não precisa estar excluído desse processo, ok? Escolas públicas e privadas, também lembra disso, que é importante detalhe. E não é somente em artes, literatura e história, em especial nessas três, mas em qualquer outro componente curricular do nosso currículo, tá certo? Mais uma questão aqui então, para nós fecharmos. Na tela então, a D. Nos termos da LDB e da normatização específica, a oferta de programas à distância no ensino fundamental restringe-se ao atendimento a situações emergenciais e a casos de complementação. Correto? Com certeza. Aqui comigo, então, para fecharmos a dica de hoje, no artigo 34 da LDB, fala exatamente isso. O ensino fundamental será no presencial, ele deve ser presencial. O ensino à distância só é permitido, restringe-se, então, como a questão disse aí, aos casos de complementação da aprendizagem, para complementar um Moodle, plataforma, EAD, né? Um trabalho, ou então em casos emergenciais, quando, por exemplo, for uma seca, enchente, tragédia, etc. Só nesses dois pontos, em emergência ou em complementação. Aí pode ser a distância, mas a regra é ensino fundamental presencial, artigo 34. Muito obrigado, então, pela presença virtual de vocês nessa dica. Nos vemos, então, em próximas questões. Tchau e até mais.